Vamos abrir a palavra do Senhor, meus irmãos. Vamos abrir em Isaías capítulo 55. Isaías 55. E vamos orar antes de ler o texto. Pai Santo, nós louvamos e bendizemos o Teu nome por esse privilégio que temos de poder Te adorar com todo o nosso coração, com a nossa alma, louvar o Senhor, Te bendizer por tudo que Tu és para nós. E Te louvamos, ó Deus, também por tudo que o Senhor é em si próprio. Tu és maravilhoso, incomparável, grandíssimo, em poder, em glória, em misericórdia e graça. E nós estamos aqui para Te exaltar, Senhor. Somos pequenos, quase não sabemos nada, mas com o que temos, com o que sabemos, nós Te exaltamos, nós Te adoramos. Tu és Deus do universo, estás em toda parte, governas sobre tudo e sobre todos. Ó Senhor maravilhoso, nós nos alegramos em Te servir, nos sentimos mesmo alegres em fazer parte do Teu povo e em poder Te conhecer. Te agradeço, Deus, pelos aniversariantes. Ó Deus, abençoa eles, abençoa seus lares, suas vidas, que eles continuem na Tua presença. Abençoa também os enfermos, ó Deus, seja com eles, cure-os para a Tua glória. Continua lá com a Fernanda, Senhor, com a Paula, com a família, e seja com cada um, ó Deus, que está passando por dificuldades, por lutas e dores e aflições. Os fortaleça, Senhor, os anime, os revigore. E agora eu Te peço, Pai, o Teu Espírito Santo abençoe Tua palavra, que ela seja viva e eficaz, e como nós mesmos vamos ler, ela não volta vazia. Então, Senhor, aplica a Tua palavra a cada coração, em nome de Jesus, amém. Isaías 55, de 1 a 11. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti. Por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador
e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por nome, por sinal eterno, que nunca se apagará. Bom, irmãos, estamos diante de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. E quando um texto é conhecido, não é à toa. Ele se torna conhecido porque ele tem uma mensagem muito importante e é um texto poderoso. Veio ao meu coração, vocês repararam enquanto eu lia o texto, quantos ricos ensinos nós temos aqui? Seria impossível para mim passar por isso aqui de uma vez só e explicar tudo que o Senhor disse. Veio ao meu coração fazer algumas mensagens nesse texto de Isaías. Algumas mensagens, Deus vai dizer quantas, baseado nesse texto do profeta Isaías. Um homem de Deus, um homem especial, um homem que foi chamado por Deus para trazer a palavra de Deus. É o evangelista do Velho Testamento, dizem os estudiosos, porque a mensagem dele era evangélica. Esse capítulo 55 é uma mensagem de graça, de salvação. E nós vamos meditar um pouco nisso, e eu fiquei assim curioso, né, como que o Senhor faz as coisas. As duas últimas músicas que a gente cantou têm tudo a ver com a mensagem de hoje. O que foi cantado é o que Deus fala aqui na sua palavra. Nós podemos chamar essa série de O Grande Convite de Deus. O Grande Convite de Deus, englobado em vários convites que ele faz nesse texto. Só de Deus convidar a gente já é um sinal de graça maravilhoso, porque nós somos pecadores, nós somos pó, somos nada, e Ele nos convidar é algo glorioso, glorioso, convite de Deus. Vamos ver em primeiro lugar que Deus nos convida a buscar salvação nele, ou também satisfação nele, alívio nele. Tudo isso está envolvido nesse convite do verso 1 e que foi cantado aqui sobre isso. Veja bem, o verso 1, na primeira frase: ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Esse é o primeiro convite. Para todos que têm sede, venham às águas. E esse simbolismo da sede e da água é usado em muitas partes da Escritura. Nós vamos ver algumas delas. Isso não está falando de sede física, nem está falando de água da fonte mesmo, mas está falando de uma sede espiritual, de uma necessidade da alma que o Senhor está chamando para suprir, para acabar com essa necessidade, essa sede de conhecer e ser conhecido por Deus. Todos que têm sede, todos que percebem sua necessidade, todos que têm o desejo, como o Senhor disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Nós cantamos aqui: minha alma cantará, eu tenho sede. Você tem sede de Deus? Se você disser assim: mas eu já tenho Deus, né? Mas mesmo assim nós temos sede. Salmo 63, Salmo 42, temos sede de Deus. E é bom aquele que tem sede de Deus. Mas se você tem essa sede, o Senhor diz: venham às águas, que é o suprimento espiritual dele para saciar nossa sede. É a sua própria presença, é a sua graça, é o seu Espírito.
Venham às águas todos vocês que estão cansados, venham às águas todos vocês que estão com sede. Nós ouvimos uma vez esse convite e fomos a Cristo e recebemos a salvação, que é o que está simbolizado aqui nessa passagem toda, é um convite à salvação, mas mesmo depois de salvos, ainda temos sede de Deus e o buscamos para suprir essa nossa vontade de estar na sua presença. Olha em Isaías 41 aí, abra aí Isaías 41, verso 17, e veja se não é a mesma coisa que o Senhor está falando no verso 1 do capítulo 55. Isaías 41, 17. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não as há, e a sua língua se seca de sede. Isso é uma descrição da humanidade, irmãos. É uma descrição desse mundo. É uma descrição dos povos, das pessoas, aflitos e necessitados. Embora, às vezes, não reconheçam. Às vezes, não, eu estou bem demais. Minha vida é uma diversão. Tenho dinheiro, tenho tudo. É uma farra, eu me amarro na minha vida, não está faltando nada. Está escondendo, está se escondendo. Lá dentro, lá no fundo, tem sim. Estão aflitos e necessitados, tanto que não podem nem ouvir falar de morte. Ó, se fala de morte, meu Deus, morte não. Isso é porque existe uma aflição, né? Estão necessitados? Sim. Os aflitos e necessitados buscam águas? Buscam. Mas conforme nós fomos vendo, não as águas que o Senhor oferece. Eles não vão às águas que o Senhor está aqui oferecendo, vão a outras águas. Vão buscar outras coisas. Os aflitos e necessitados buscam águas e não há. O que o Senhor está falando? Não há a água que eles querem. Não há o tipo de saciar que eles desejam. Não há como saciar com essas águas que eles querem. Não há. E a sua língua se seca de sede. Gente, isso é um simbolismo perfeito, porque a sede é um problema muito sério. Por exemplo, uma pessoa consegue ficar 30, 40 dias sem comer, mas não consegue ficar 4 dias sem beber. 4 dias sem beber é o suficiente para a pessoa morrer, mas consegue viver 30, 40 dias sem comer. Você vê a importância da água. Nós somos feitos, nosso corpo, a maioria de água. E nós precisamos de água. E quando eu já disse isso aqui uma vez, nunca nenhum de nós passou sede de verdade. Eu acho que não, né? Acho que não. Sede mesmo é quando você já está um dia, quase um dia inteiro, 2 dias, sem beber água. Aí você vai sentir sede mesmo. Aí o que a gente tem é vontade de beber água. A gente vai lá e bebe, acabou. Ele está falando de sede que a língua seca. Coisa terrível. Mas aí vem o mais, né? Olha lá. Os aflitos e necessitados buscam águas, não as há, sua língua se seca de sede, mas, o mais de Deus, mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu ouvirei a aflição deles. Ouvirei a necessidade deles. Eu os ouvirei, eu, o Deus de Israel, os não desampararei. Você está com sede? Você confia no Senhor? Você não vai ser desamparado. Verso 18. Abrirei em lugares altos, abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em mananciais. Isso é um símbolo do que Deus pode fazer com uma vida. De um deserto, uma grande floresta. Rios, mananciais. É o que o Senhor pode fazer por uma vida.
E é o que Ele deseja fazer. Essa é a promessa de Deus em Isaías. Nosso Senhor falou uma vez sobre isso, lembra quando Ele conversava com a mulher samaritana? No poço. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Água que nunca acaba. Fonte de vida, nós cantamos, manancial tu és, o Espírito Santo dentro de nós, é vida, é rio, é água. Você crê no Senhor Jesus? Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ele está se referindo aqui, não é que a gente não tem sede, já disse, o cristão tem sede, mas o que ele está dizendo é o seguinte, a sede vai ser saciada. Você tem sede de Deus, você vai buscar a Deus, Ele vai te saciar. É diferente da pessoa que não tem o Senhor e morre de sede, e morre, vive uma vida infeliz e morre sem encontrar a alegria, a salvação, a satisfação. Também nosso Senhor falou em João 7,37, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Isso dizia ele do Espírito que ainda não fora dado. O Espírito Santo. Beba. Ó vós todos que tendes sede, vinde às águas. O chamado é para beber. Abra lá em Apocalipse 21, se você puder. Apocalipse 21, no final da Bíblia. Penúltima página. Foi lido isso no domingo passado, à noite. Apocalipse 21, verso 6. Disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E agora vem o convite de Deus, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Você percebe o convite? É amplo. Quem quer que tiver, não importa como esteja a vida da pessoa, quem ela seja, o que ela fez, qual a distância ela está de Deus ou não, quem quer que tiver sede, ele diz, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A salvação é o bem maior que a gente tem e é de graça. Já pensou isso? Tudo nessa vida custa dinheiro e as coisas, vamos dizer assim, as melhores coisas, mais importantes, custam mais caro ainda, mas a salvação é de graça.